Olha o tema de hoje. Denúncia grave. Olha aí. Denúncia grave. Eu quero me apresentar rapidamente para você. Eu sou o Dr. André Kepp, sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, olha que tema. Vamos lá. 140 médicos da Espanha, chamados de médicos por la verdad, que é médicos pela verdade, denunciaram fatos muito graves sobre as medidas adotadas no mundo inteiro diante dessa pandemia do coronavírus. Então fizeram denúncias muito fortes, muito graves, e eu vou passar para vocês. Claro, aqui nós precisamos ter o quê de questionamento? Sempre questionar. É muito importante questionarmos. Se você concordar, muito bem. Se você discordar, muito bem. Mas eu trago aqui para nossa reflexão. Você poderá ler essa notícia pela internet na página Tribuna Diária, com o título Médicos por la Verdad. Todas as informações que eu trago nos programas, eu tomo um cuidado muito especial com você, meu ouvinte. Eles vêm de fontes confiáveis, como artigos científicos, livros, documentos, comunicações oficiais, documentários e reportagens. Eu tomo esse cuidado para não repassar notícias que não têm base, que não têm fundamento. Então, esse cuidado eu tomo sempre. Porque eu tenho muito mais informações. Desculpe. Eu tenho muito mais informações, mas só falo aquilo que posso provar com essas fontes, ok? Então, informações, claro, nós temos muito mais recolhidas, mas eu falo aquilo que eu posso provar, aquilo que eu posso demonstrar. Veja bem, desta matéria, já o subtítulo chama atenção. Olha o subtítulo. 140 médicos da Espanha denunciam um possível desastre mundial provocado pelas autoridades. Com essas medidas que as autoridades adotaram no mundo inteiro, está havendo um desastre mundial e essas medidas são altamente questionáveis. Olha que questão importante. Ou seja, várias autoridades adotaram medidas que prejudicaram as pessoas no mundo inteiro. E muitas medidas sem fundamento algum, sem base alguma. Olha que importante. Aqui entra o quid question, ou questionamento, e pergunto para você. O que você acha? As autoridades do mundo adotaram medidas erradas? Se você achar que sim, muito bem. Se achar que não, muito bem. É só para você questionar. Então, estou trazendo a matéria para que você questione, você chegue às suas próprias conclusões. Se questione sobre isso, porque esse questionamento é muito importante. Na atualidade, nos questionarmos sobre essas questões é muito importante. Mas quais foram as medidas erradas? Então, eles fizeram um relatório e fizeram algumas alegações muito importantes. Esses 140 médicos da Espanha, médicos por la verdad. Segundo esses 140 médicos, o confinamento de pessoas saudáveis não é recomendado. Isso eu já vinha falando nos programas. Veja bem, quarentena é para pessoa infectada. Por que que no mundo inteiro fecharam cidades, países? Por quê? Quarentena é para aqueles indivíduos contaminados. Por que que toda a população ficou de quarentena? Aqui temos um ponto importantíssimo. Se a quarentena é feita normalmente para as pessoas infectadas, então você deve estar acostumado com isso. Quando você ouve falar de quarentena, você vê o seguinte, bom, as pessoas infectadas ficam de quarentena, o resto da população continua a sua vida. Esse é o normal, esse é o usual. Dessa vez resolveram inventar uma coisa diferente. Será que foi válido ou não?
pessoas infectadas ou contaminadas, né, na época atual pelo vírus. Porque dessa vez se adotou a medida de colocar toda a população em vários países em quarentena. Por que fizeram isso? Então, estes médicos, por lá verdade, estão questionando por que foi feito isso. Porque essa medida que parou o planeta foi adotada. Por quê? Então, é um questionamento a ser feito. Agora, olha, isso aqui é uma mera coincidência, né? Uma mera coincidência. Essas medidas deixaram os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Quando eu falo ricos, são os muito ricos, né? Então, mais ricos e os pobres mais pobres. Coincidência, né? E também, se você falar para mim, não, André, é sim uma coincidência, né? Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: coincidência? Você pode dizer que é mera coincidência e eu respeito. Então, você pode dizer assim, não, é coincidência mesmo, né? Ou não, ou teve alguma coisa estranha aqui. Nova denúncia. Os testes não são confiáveis. E se os testes não são confiáveis, as estatísticas de infectados ou contaminados também não são confiáveis. Então, toda e qualquer estatística, todo e qualquer número cai por terra, porque os testes não são confiáveis. Ou seja, nem o número de infectados divulgado pela grande mídia é confiável e nem os dados estatísticos, porque eles mostram de uma forma científica e tudo mais, mas o teste não é confiável. Então, todos esses números divulgados são números altamente questionáveis. Olha aí. O que você acha? Concorda? Discorda? Ok. Qualquer posição é válida. Outra denúncia dos médicos por la verdad, médicos espanhóis. O número de mortes também não é confiável, porque embora os pacientes tenham o vírus, eles geralmente morrem por outras patologias. O vírus que eu estou falando é o vírus atual, Covid-19, coronavírus. Então, mesmo que eles tenham o vírus, eles morrem por outras patologias. Então, é diferente de ter o vírus e morrer por causa do vírus. Entende? É uma diferença, porque muitas vezes a pessoa morre por uma comorbidade, por uma outra doença que ela tem. Então, o que acontece é o seguinte: então, nem o número de mortes provocadas pelo coronavírus, como está sendo divulgado, nem esse número é confiável. Olha a questão. O que você acha? Você acha que os médicos estão exagerando ou eles têm razão? Milhares de pessoas morreram devido aos tratamentos equivocados. Aqui é uma outra denúncia. Olha, vou repetir essa porque essa é muito importante. Milhares de pessoas morreram devido aos tratamentos equivocados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, principalmente no início. Então, no início, não houve recomendações adequadas, não se consultou, né, desde o início, os especialistas, e muitas pessoas morreram por não receberem as orientações adequadas. Se você quiser saber sobre as orientações adequadas, assista no YouTube o meu vídeo Salve Vidas, que lá tem todas as orientações adequadas. Mas essas orientações adequadas não foram transmitidas. E aí, muitas pessoas morreram, sim, de coronavírus, por causa do coronavírus, e com as orientações equivocadas, tratamentos equivocados recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Olha o problema aqui. Isso são os médicos espanhóis falando. Esta denúncia é muito mais grave do que todas que eu apresentei até aqui, porque os tratamentos errados
foram usados e com isso muitas pessoas morreram. O que você acha? Você acha que os médicos estão exagerando ou tem algum fundamento? Embora mais uma denúncia do que está acontecendo no mundo agora atualmente. Embora a Organização Mundial da Saúde não admita, tecnicamente, agora a epidemia acabou, porque a mortalidade caiu drasticamente, a verdadeira mortalidade, a mortalidade que pode ser atribuída ao vírus, caiu drasticamente. Então, segundo estes médicos, espanhóis, a mortalidade caiu de uma forma que, tecnicamente, a epidemia acabou. Mas é isso que você está escutando na grande mídia? É isso que você está ouvindo? É essa notícia? Agora, você também pode dizer assim, não, André, não acho nada disso, esses médicos são malucos, esses médicos estão errados. Você pode ter essa posição e eu respeito. Mas, pelo menos, questiona. Porque o que a grande mídia está divulgando é outra coisa. Tá? Questiona tudo isso. Outro ponto importantíssimo. Esse ponto eu já venho falando há bastante tempo. A opinião médica não está sendo ouvida. Então, são autoridades que estão fazendo essas recomendações sem consultar a opinião médica, sem considerar a opinião médica. E de outros cientistas. Tem muitos cientistas estudando esse tema na área, em várias áreas, inclusive. Então, todos esses cientistas que pesquisam seriamente, que lidam com a situação seriamente, não estão sendo ouvidos. E as autoridades simplesmente estão colocando medidas sem ouvir os especialistas. Então, aqui é um grupo de médicos que está dando a visão médica, só que uma visão médica independente, não ligada a interesses. E eu vou deixar em 3 pontinhos nesses interesses, tá bom? 3 pontinhos. Você que é meu ouvinte, é bem inteligente e já entendeu. Esse ponto já venho falando em meus programas há algum tempo. Nem médicos, nem outros cientistas estão sendo ouvidos na atualidade. E as medidas estão sendo tomadas pelas autoridades e a mídia simplesmente falando, replicando. Escuta, tá certo isso? Fizemos uma quarentena na qual toda a população praticamente do planeta ficou em quarentena. Desemprego em massa, problemas sociais, empresas quebrando. Os pequenos empresários quebraram, os grandes não, evidentemente, né? Os grandes conseguem manter suas redes, mas os pequenos quebraram. Então, de novo, quem foi mais prejudicado? Da classe média para a classe mais baixa, a classe, vamos dizer, mais simples, né? Então, temos a classe média com problemas terríveis agora, a classe mais simples também com problemas muito graves e a troco do que fizeram isso sem consultar os médicos. E isso vai ser investigado e isso vai para a justiça internacional, não tenham dúvidas, porque é muito sério, não é uma brincadeira. Muitas pessoas morreram por causa de medidas erradas. Então, isso vai para uma justiça internacional. Então, esse comunicado dos médicos espanhóis não vai ficar só no blá blá blá. Eles vão acionar a justiça e vão verificar responsabilidades, inclusive da mídia. Não só das autoridades. É uma total irresponsabilidade. Autoridades que não entendem de ciência, então grande parte dessas autoridades, se entende de ciência, entende muito pouco.
Porque na ciência, você tem que confiar no especialista. No infectologista, por exemplo. No indivíduo que cuida de vacinas. O que é esse indivíduo chamado Bill Gates falando de vacinas? É ridículo. O que ele entende de vacinas? Então, teríamos que ouvir os infectologistas, por exemplo, a doutora Judy Mikovits, que fez todas essas denúncias, num vídeo que foi censurado tanto no Face quanto no YouTube, foi censurado nas duas mídias. Ela fez todas essas denúncias. Então, a doutora Judy Mikovits é uma virologista, é a grande especialista. E ela fez todas essas denúncias num livro chamado Plague of Corruption. E o vídeo que foi censurado é o Plandemic. Então é o seguinte, é uma irresponsabilidade, autoridades que não entendem de ciência o suficiente, porque na ciência é o seguinte, você tem que conversar com o especialista. Então, se há uma pandemia, tem que ser o virologista, o infectologista, e todos esses cientistas da área. Esses cientistas praticamente não foram consultados. Sem consultar a ciência. E adotar essas medidas atuais sem base, algumas completamente sem base científica. E obrigando a população, colocando leis na população. Só que eu quero perguntar para você, o que você acha? Esses médicos estão errados e as medidas foram corretas? Respeito. Os médicos estão certos e houve realmente um abuso? Também respeito. Vamos respeitar todas as visões. Outra afirmação deles. Não somos negadores e reconhecemos a doença. Então eles não estão negando, eles não estão dizendo que a doença não existe. Evidentemente que existe, inclusive o vírus já foi detectado. É um desses vírus quimera, que eu já falei também num dos programas, a partir de um artigo científico. Então o vírus foi identificado, então eles não negam a existência do vírus. Eles só estranham essas medidas adotadas. Então são médicos que reconhecem a doença, mas estão questionando as medidas utilizadas para combatê-la. Então o que eles estão questionando são as medidas que foram usadas. Use seu quê de questionamento e pense sobre essas denúncias. Então, usa o seu questionamento e pensa. Você pode concordar com esses médicos ou discordar. Perfeito. Né? E com isso você vai usar o seu discernimento, o seu questionamento, a sua inteligência. Nós da população somos muito inteligentes. Né? Então, alguns poderosos suspeitam da nossa inteligência. Mas nós somos muito inteligentes. Você, meu ouvinte, é muito inteligente. Eu quero fazer 4 recomendações e eu vou dar um recado final que eu tenho certeza que você vai gostar. A primeira recomendação é o meu curso aqui pela Vibe Mundial. Você entra pela internet na página Vibe, se escreve VIBE, Vibe, mundialfm.com.br, acesse em cursos, você vai encontrar meu curso de inteligência emocional. Agora, você sabe que pela internet você pode pegar a Vibe Mundial em qualquer lugar do mundo. Então você entra pela internet e pega a Mundial em qualquer lugar do mundo. Você sabe que atualmente eu estou com os meus programas na quinta-feira às 11h30 e nas sextas-feiras às 17h30. Esses são os programas ao vivo, tá bom? Tem algumas repetições, mas esses são os programas ao vivo, tá bom? Se você quer fazer um atendimento psicanalítico, psicológico, nesse período tão difícil, entre em contato comigo no 996842357. 996842357, mas entre em contato pelo WhatsApp ou SMS, porque aí eu posso responder para você num período que eu esteja
mais tranquilo e posso responder. Ok. Também divulgo meu livro internacional, que é o Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que você consegue pela Amazon.com. E meu livro, aqui do Brasil, A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada, que é uma pesquisa que eu fiz da verdadeira história do planeta, não da história que estão contando para a gente. História de explosão, veio tudo do acaso, aquela história toda. Eu mostro uma história diferente, que eu pesquisei em textos antigos e pesquisei em ciência avançada, tá bom? E isso também é bem interessante. Vamos lá para a parte final do programa. Bom, vamos falar dos comunicados desses médicos. Médicos por la verdade, médicos pela verdade. Eles estão investigando. E por que eles começaram a investigar? Porque eles perceberam que, estranhamente, políticos não têm interesse em investigar. Como não tem interesse em investigar? Esse é o assunto mais importante do momento. E a grande mídia também não. Não tem reportagem investigativa nesse sentido. Então, eles acharam estranho. Então, foi feito na Alemanha uma comissão extraparlamentar de inquérito, de investigação, com o Dr. Schöning, liderado pelo Dr. Schöning. Inclusive, o Dr. Schöning participou dessa comunicação dos 140 médicos espanhóis. Eles fizeram um encontro e, nesse encontro, eles falaram desses assuntos. E a questão toda é a seguinte: se foram adotadas as medidas erradas, olha o prejuízo que eles provocaram no mundo inteiro. E isso não é brincadeira. As responsabilidades precisam ser investigadas. Precisa haver uma investigação agora, jurídica, pela Corte Internacional ou por cortes nacionais, para investigar responsabilidades. Então, se todos esses dados são dados verdadeiros, são dados importantes, são dados que trazem para nós a verdade, sempre questionando, né? Sempre questionando tudo isso, então tem que ser feita uma investigação. Então não é uma brincadeira qualquer. Então tudo isso é muito importante, é uma denúncia grave que nós precisamos investigar. Todos nós da população. Ô André, mas nós da população podemos investigar? Não só podemos, como devemos, ok? Espero que o tema do programa de hoje tenha sido interessante para você. E lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.